pessoal, caros amigos, é muito bom estar com vocês mais uma vez para raciocinarmos juntos na busca dos fundamentos da ética. Todos nós sabemos que seria muito mais fácil perguntar para alguma autoridade ou então ler em um livro o que uma delas escreveu e depois ficar repetindo a resposta, né? Como papagaios amestrados, né? Seria bem mais fácil, mas como nós somos racionais de verdade e não papagaios, nós preferimos examinar o assunto. E sendo assim, nossa busca começou quando discutimos a suposta ética da profissão do bandido. Queríamos entender, então, na ocasião, como é que alguém podia sustentar uma ideia tão chocante e, a princípio, tão absurda, não é? Aí acabamos descobrindo um gravíssimo problema ético. A grande maioria das pessoas vive confusa sobre o modo, sobre como agir de modo ético. Nessa confusão, elas se relacionam entre si por meio de contradições e mentiras que desrespeitam e destroem a boa convivência. Olha, eu e mais quem nasceu aí por volta de 1940 ou antes, sabemos que nem sempre foi como é hoje. Nós vimos, nós experimentamos maior respeito no tratamento entre as pessoas. Mas fomos vendo, com o passar dos anos, as modificações deletérias ocorrendo. Se a nossa experiência de vida não fosse o bastante, ainda estudamos o que na Idade Média, até boa parte da Idade Moderna, aconteceu. A maioria das pessoas vivia mais coerente, olha, presta atenção no que estou dizendo, mais coerente com a ética religiosa ou cristã. Então, o que, como e por que a moral cristã foi destruída e foi instalada a confusão? Para saber, para poder responder, nós temos de localizar os princípios ou os fundamentos da ética anterior à do cristianismo, para sabermos o que foi que mudou, o que foi alterado, o que foi distorcido, o que foi falsificado. Nós temos que ter o original, o essencial. O que há com a moral? Que pergunta é essa, diria o banal. Cada um tem sua própria vida e a moralidade já está nela embutida. Assim, todos já a têm contida em cada atuação. Sim, responde o questionador,
Mas de qual moral você fala? Você que a buscou e construiu? Ou apenas se cala respondendo ao que o outro instituiu? Se não há conhecimento, qualquer moral está a contento. A do bandido que mata, rouba, estupra, corrompe e é corrompido. Se não há questionamento, o que comanda de forma incontida e incontestável é a destruição da família, da vigília, da educação social, que só pode servir quando há um entendimento racional e não mais destruir o convívio são e natural. Sendo assim, então, para fazer um estudo honesto, nós devemos buscar esses fundamentos nas duas únicas realidades existentes. A realidade dos processos naturais, os processos naturais é que fazem surgir as pedras na natureza, as árvores, os peixes, os animais, a reprodução dos filhotes para todos os animais, inclusive os homens, por exemplo. Ou então, na realidade dos processos criativos de artifícios do homem, como os pensamentos, os projetos retóricos, os projetos materializados num celular, num barco, num automóvel, num avião, ou então numa ideologia política. Nesse sentido, sabendo que temos que pesquisar nessas duas realidades, duas perguntas devem nos orientar. A primeira é: que fenômenos naturais ou artificiais permitiram ao homem perceber os atos que causam o bem para si e para os seus, diferenciando esses atos para o bem dos que causam o mal? A segunda pergunta é: por que, depois de distinguir os atos para o bem dos atos para o mal, o homem preferiu agir para o bem ou para o mal? Então, nós demos o pontapé inicial nessa busca por respostas, definindo logo ética, provisoriamente, como a conduta dirigida para a produção do bem social. Nessa definição, adotamos a palavra ética com o mesmo significado de moral. Isso para continuar de acordo com o costume geral e assim facilitamos a compreensão de todos. Apesar dessa definição facilitadora, não podemos prosseguir sem entender definitivamente. Isso que eu vou falar é muito sério. Não podemos prosseguir sem entender de uma vez por todas algo muito importante.
A ética só merece estudo científico, filosófico, psicológico, sociológico, antropológico ou mesmo histórico, porque foi considerado um fenômeno real. Isto porque estudiosos dessas disciplinas não perdem tempo com objetos fúteis ou irreais. Quem não compreende isso fala muita bobagem sobre ética. Por exemplo, quem relaciona a ética com desejos individuais ou com as suas opiniões sobre liberdade, justiça, etc. Quem faz isso está ignorando a realidade do íntimo vínculo que a ética tem com a sociedade. Lembre, é o conjunto dos indivíduos em sociedade que faz a ética existir. Sem sociedade, a ética não existe. Quando o conceito ética é forçado a se adequar aos desejos do indivíduo ou a opiniões pessoais, não vira um valor relativo, não. Mas um produto que sai pela boca com o valor idêntico, eu disse valor? Com o valor idêntico àquele que sai pela eu ia dizer culatra, mas melhor, pela cavidade contrária. O valor é o mesmo. Para esclarecer melhor isso, sem tanta ironia, provavelmente você dirá de mau gosto, comparemos a função ética com a de uma célula epitelial. O estudo de sua anatomia, do estudo da anatomia da célula, só tem valor para a biologia como parte do estudo de suas funções, porque a célula epitelial existe ligada à totalidade funcional e sistêmica de um organismo. Não basta dizer que ela está ligada a um tecido, porque continua a emergência de um organismo. E sendo assim, olha, relembremos que a sociedade é a união de dois ou mais indivíduos numa relação estável e ajustada em função da totalidade, do todo. Isto é, os comportamentos dos indivíduos são ajustados, organizados em relação ao todo por regras naturais. Olha, isso aqui é muito importante. Por regras naturais ou artificiais, que exigem a colaboração para a realização de fins comuns, que isoladamente o indivíduo não atingiria, não realizaria. Sendo assim, vocês dirigem o carro na cidade, na mão de direção estabelecida previamente. Porque se fosse dirigir pelo desejo pessoal, vocês representariam perigo para os outros e para vocês mesmos.
essa comparação, ela serve perfeitamente para uma sociedade comercial ou então até mesmo familiar. Sim, por exemplo, os sócios de uma casa comercial não agem de modo desordenado, cada um por aquilo que passa pela sua cabeça, mas sim ordenados por regras da sociedade, com o fim de auferirem os lucros e o sucesso da casa. Já os membros de uma casa familiar agora, de uma família, também precisam organizar os atos de cada um para que não desrespeite nem destrua aquilo que os outros estão tentando construir ou construíram, para que todos desfrutem da paz, da harmonia e da alegria de um verdadeiro lar. Não adianta um ou outro querer construir esses benefícios com um estropiado, um xarope ou uma xarope, tentando destruir com seus comportamentos aloprados o esforço dos outros. Isso não é bom para ninguém. A vida certamente não fica boa. O pior é que, falando de ordem, nos salta na mente o dístico da bandeira nacional. Ordem e progresso. É quando dá vontade de chorar, de desgosto, porque a ordem do nosso país está sendo destruída. O progresso comprometido. E nós, os cidadãos, sendo totalmente desrespeitados pelas mentiras e as assombrosas contradições. Mas não adianta chorar, não, né? Não adianta chorar. Nós temos de ser objetivos e prosseguir tentando entender a correlação do respeito à ordem com os atos individuais em sociedade. Para isso, vamos dar uma olhadinha na história para ver se lá na antiguidade da humanidade é que começou a se dar o princípio da ordem. Há quem diga que a ordem ética começou com as religiões que na antiguidade apareceram em todas as partes, mas entendemos que é principalmente no pensamento filosófico dos gregos que a encontraremos, né, essa ordem no ponto alto da consciência racional. Mas ainda assim alguém poderia perguntar: e por que devemos deter nossa atenção logo na consciência dos gregos? Quer dizer que outros povos não tinham consciência da ordem? Não, nós vamos deter a nossa atenção
aí na antiguidade grega, porque os gregos, os antigos, foram os patriarcas da nossa cultura ocidental e também de toda a concepção científica da humanidade. Nós, quando falamos há pouco que iríamos buscar os fundamentos da ética nos processos naturais e inconscientes, como aqueles, né, que fazem surgir a menarca na mulher, a reprodução dos filhotes e a barba nos homens, eu já disse, o pelo no sovaco e outras coisas. Por exemplo, né, porque surgem muitas coisas aí, né, pela natureza. Algum precipitado ao ouvir isso, né, um precipitado aí de plantão, que gosta de ficar vendo onde ele pode pegar para chatear, ele pode nos classificar como estoicos, ou então como, né, como adepto do estoicismo, que é uma escola filosófica que foi fundada lá em Atenas por Zenão de Cício, que viveu aí entre os séculos 4 e 3 a.C. A sua filosofia foi inspirada pelo Jardim do Epicuro. O Jardim de Epicuro é que serviu de inspiração para a fundação desse pensamento estoico. Aliás, o brilhante filósofo brasileiro Olavo de Carvalho, que está radicado nos Estados Unidos, fez um filme com esse nome e que, pelo jeito, não irá inspirar ninguém. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque aparecem uns esquerdistas truculentos se intitulando estudantes que estão impedindo, criando baderna e impedindo que outros estudantes assistam o filme. Esses esquerdistas, portanto, vocês são testemunhas, eles defendem a mentira desrespeitosa quando falam em livre expressão. Só falam quando interessa para eles a livre expressão. Porque, de fato, impedem o gozo da liberdade de expressão dos outros. E, por sua vez, revelam só a incapacidade de gozar da liberdade humana, da liberdade racional, com os seus gritos, com os seus berros e com essas expressões puras de brutalidade de animais irracionais e escravos inconscientes dos instintos bestiais. É certo. Não há liberdade para lado algum, nem do lado do animal e nem do lado do ser humano. Bom, mas como eu dizia, não adianta chorar nem ficar bravo. Os estoicos, então, buscaram a moral na natureza, inspirados pelo Jardim de Epicuro, eu já disse, e então passaram a pregar a ataraxia. É uma espécie de contemplação. Na verdade,
é o prazer, é o desfrute de um prazer imenso, o prazer contemplativo. Mas aí é bom a gente entender que a contemplação deles não era uma apatia mental, mas sim produtora de conhecimento da teoria, palavra que etimologicamente vem de toteion, ou de teia oral. Que significa, olha, presta atenção, que significa, presta atenção, eu vejo o divino. Lindo, né? Nessa contemplação da natureza ou da physis, eles viam o divino, mas o divino não era um Deus pessoal, mas sim uma ordem essencial, fundamental no mundo, no cosmo. O essencial que eles viam era a força racional da natureza que identificaram como princípio divino orientador de todas as coisas, animais ou humanos. O animal é guiado pela força natural do instinto e o homem pela força da razão que lhe fornece a supremacia sobre as emoções e as normas conscientes de ação. A supremacia da razão fornece ao homem uma direção existencial consciente por regras estabelecidas por ele mesmo. Assim, a natureza da razão, diriam do Logos, guia o homem para uma vida de pleno prazer e de felicidade, porque prazer é gozo de felicidade. Pitágoras, ou melhor, a escola de Pitágoras, os pitagóricos, também pensavam o cosmo como uma estrutura tão racional e exata que só viam números neles. Então, embora na antiguidade grega a palavra cosmo fosse usada em lugar de universo, os gregos não pensavam esse universo como nós, como um espaço astronômico, sideral, pleno de galáxias, satélites naturais e artificiais, buracos negros e outras coisas. Eles pensavam o cosmo como como diria, uma totalidade sistêmica, na qual, lembraram do organismo, na qual cada parte tinha um lugar e uma função definidas. Nele, no cosmo, tudo era regulado por princípios de ordem. De que eu falei? De ordem. De modo que, nele, no cosmo,
as coisas estavam postas com precisão e harmoniosa beleza. O cosmo era visto como belo, devido a essa harmonia. Claro que nós já diríamos, né? A gente já diria o seguinte, bom, eles pensavam assim porque viam uma natureza ainda viçosa e exuberante e não uma destruída, eu digo destruída pela artificial poluição de hoje. Entretanto, é preciso que a gente entenda o seguinte, mesmo aquilo que nós vemos como uma desordem, eles pensavam o cosmo pondo sua ordem. A desordem era assimilada pela ordem. Incrível, né? Então, essa admiração pela harmonia e beleza cósmica se refletiu nas artísticas formas dos estatuários, das esculturas belíssimas e da arquitetura da época, nas artes, enfim. E essa associação entre beleza e cosmo chegou até nós hoje, na palavra cosmético. Produtos de beleza, não foi? Não é? Então, a moral, para a teoria estoica, implicava no homem imitar a harmonia da natureza, sempre justa e boa, não só na arte, mas também na conduta, imitando a sua ordem racional, divina e bela. O homem seguia os princípios e leis cósmicas, pondo a ordem na sua mais elevada virtude, a do Logos, a da razão. Então, a finalidade da moral estoica para o humano é encontrar o seu justo lugar na ordem cósmica. Nós podemos compreender bem isso sem imaginarmos o cosmo como uma máquina perfeita. E cada um de nós, como uma pequenina peça de engrenagem. A ordem desenvolve a excelência das nossas virtudes e nos torna partes perfeitamente ajustadas aos planos divinos e na realização daquilo que nos cabe nessa harmonia perfeita e bela da natureza. Aquilo que algumas pessoas chamam de missão. Uma medida profilática é uma tática para o bem viver. Tal medida na mente também deveria acontecer. Informações soltas dali se deveria varrer. A natureza perfeita fica na espreita do que com cada ser venha a acontecer. À medida que cresce, amadurece, se internece com aquilo que passa a compreender. Vê que é um elo, descobre o próprio telos na capacidade de se desenvolver e uma engrenagem vir a ser. Com encaixe perfeito, desenvolve em seu jeito novos modos de ver, de ser, de viver,
mais tem a oferecer, mais tem a aprender. Sabe que nada sabe no imenso cosmos que agora consegue ver. É pequenino, é ínfimo, mas seu destino consegue prever. Melhorar a sintonia, tendo como guia a razão. Criar autonomia, tendo como objetivo a união. O Sócrates tem um momento que nós podemos perceber que ele não se afasta desse sentido estoico, numa passagem do livro A República de Platão, quando ele diz para Glauco, num daqueles diálogos, né? Ele diz para Glauco que o mais importante de tudo é viver para o bem e assim evitar os males que atingem os tiranos. Tirano é metido a besta, né? Camarada se acha dono de tudo. E é um pobre mortal como outro qualquer. Seguindo esse mesmo sentido, nós também podemos entender por que é que ele detestava os sofistas. Ele tinha uma bronca dos sofistas. Não é porque eles eram mercenários, não. É porque eles ensinavam os alunos a fazerem belos discursos políticos, destinados apenas a convencer incautos. Discursos destituídos da ordem coerente e justa que leva à verdade racional e cósmica. Propondo então a questão final, nós perguntamos: será que esses sábios maravilhosos do passado são respeitados pela arrogante postura daqueles que praticam a ética confusa? Seria um milagre se fosse. É claro que não respeitam. A maioria sabe muito de esportista tarado, de atriz ou de ator canastrão e de cantor drogado, mas ignora completamente esses sábios. Apesar disso, apesar dessa ignorância, não é preciso ser muito esperto para entender que a nossa própria existência, eu aqui, você aí, aqui e agora, é a prova máxima de que o universo cria organização. Este ser é organizado, esse que estaria ali a colar. Não é verdade? Que cria? Então essa natureza é assim. Então, fica indiferente pensar que a ordem resulta de uma criação divina ou então de uma sucessão de eventos evolutivos, porque só mesmo alguém com a mente em desordem pode negar essa organização. Alguém um pouco mais inteligente que nós, creio eu, acho mais inteligente do que eu e do que você, o nome dele era Albert Einstein, não negou essa ordem. Ao contrário, ele entendeu tanto de cosmologia que quando a matemática das estatísticas e das probabilidades começou a ser requisitada para dar conta das incertezas do mundo subatômico, ele declarou, assombrado: não acredito que Deus jogue dados com o universo. Mesmo assim, os cientistas
não negam a ordem, porque todas as leis e princípios que permitiram os avanços das ciências e da tecnologia só foram concebidos na tentativa de fazer ajustar a razão humana com a ordem da natureza. Bom, estaremos continuando nossas reflexões em busca dos fundamentos da ética e da vida boa no nosso próximo programa. Aquele abraço e até lá.